editor te perguntasse agora, qual é o tamanho do seu livro? O que você responderia para ele? Você diria a quantidade de capítulos que o seu livro tem? O número de páginas que ele tem no Word ou em outro editor de texto que você use no computador? E como ter noção de quantas páginas o seu livro teria depois de publicado em comparação com o número de páginas que ele tem ali no seu manuscrito do computador? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Em primeiro lugar, quando se trata da apresentação do seu manuscrito, do seu original, para que seja feita uma proposta de publicação, a gente não fala em quantidade de capítulos, em número de páginas do Word, a gente fala em quantidade de palavras, em quantas mil palavras a sua história tem. E também surge nessa hora, claro, aquela dúvida, qual o número ideal de palavras de uma história para que ela resulte num livro aí de um tamanho médio de 200 a 300 páginas, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Como é que eu posso ter noção se a minha história tá ficando muito comprida, se ela tá muito curta, se ela vai dar um bom tamanho de livro para ser trabalhado? Antes de mais nada, para você saber contar as palavras da sua história, se você usa um editor de texto como o Word, ali no canto inferior esquerdo da tela, você pode ver ali o número de páginas e logo do lado quantas palavras tem o seu texto. Então você pode clicar ali ou clicar com o botão direito naquela barra inferior e pedir para contar palavras ou pedir ajuda no famoso F1. Enfim, no próprio editor de texto, especialmente o Word, que é o que a maioria das pessoas usa, você já pode ter ali acesso à quantidade de palavras que a sua história tem enquanto você escreve ou depois que você finalizou. Para que vocês tenham uma noção de quantidade de palavras e o quanto isso reflete no tamanho final do livro, eu vou usar os meus próprios como exemplo aqui para vocês. O Pássaro, nessa nova edição dele, ele tem, ó, tá tudo minha colinha marcada aqui, ó. O Pássaro tem 367 páginas, ele é esse formato 16 por 23 centímetros e ele tem 108 mil palavras aproximadamente. Em comparação, olha só que curioso. Renascer de um Outono também tem o formato 16 por 23 centímetros, ele tem 327 páginas, olha só quantos, 40 páginas a menos, só que ele tem quase 120 mil palavras. Eu comecei por esses dois exemplos, comparando o Pássaro com o Renascer de um Outono, para que vocês tenham a ideia de como a diagramação vai fazer a diferença em sua história. Então, se a gente olhar aqui a diagramação de O Pássaro, o quanto da página é utilizada para o texto, o espaçamento, não sei se vai ficar, acho que vai ficar embaçado, mas o espaçamento entre as linhas, o tamanho da fonte utilizada é totalmente diferente de Renascer de um Outono. Olha só como as linhas são mais juntinhas e ele usa mais o espaço da página, ele deixa menos margens em branco. Eu tô mostrando isso justamente porque o número de palavras nunca vai refletir exatamente quantas páginas ele vai ter no final. Porque você pode escrever às vezes uma história que não ficou tão longa e realmente não precisa ser tão longa e de repente você vai ter aquela preocupação de preciso aumentar cena, aumentar capítulo para que tenha mais página, o livro fique um pouco mais grosso. Não precisa, você pode usar a diagramação para você deixar o seu livro um pouco mais grosso se for necessário. Agora, o meu recorde, é Quero Ser Beth Leavitt. Ele tem, olha só, 205 mil palavras compactadas em 543 páginas. Gente, olha, se for comparar, ele tem o dobro de palavras de O Pássaro, só que ele não tem o dobro do tamanho da história, senão ele teria quase 700 páginas. Mas como é que a editora conseguiu essa proeza? Olha o tamanhinho da letra, não sei se vai ser possível vocês verem. Olha o quanto da página é usada, praticamente não tem margens. Com base nesses exemplos, qual seria o número ideal de palavras para que o livro, em uma diagramação que seja confortável para o leitor acompanhar, tenha um tamanho legal que a editora vai gostar de trabalhar, que vai ser fácil de distribuir no mercado? Eu acho bem legal Quando o Amor Bater a Sua Porta, que é o meu livro mais recente lançado. Ele tem 303 páginas e ele tem aqui, 105 mil palavras aproximadamente. Ele tem também uma diagramação, bem legal, bem simples, um espaçamento de linhas gostoso, confortável para ler, um tamanho de fonte muito bom. Porque a gente precisa pensar, quando você está criando uma história e vendo o tamanho que ela tem, não importa, de repente, o seu livro tá aí com 200 mil palavras, igual Quero Ser Beth Leavitt.
e você pensa, ah, tudo bem, a gente faz uma diagramação bem apertada e consegue fazer caber ali em 400 páginas, sei lá, 500 páginas. Mas e o conforto do seu leitor? Como é que vai ficar? Você precisa pensar se vai ser uma leitura confortável para ele, se ele vai acabar abandonando a leitura por ficar muito cansativa. E também é preciso pensar na questão logística, não somente da editora, mas também sua. Se você for fazer eventos, por exemplo, em escolas, que você precise levar os livros para apresentar para os alunos ou de repente para vender, se a escola for fazer uma feira e você for o responsável por levar, livros muito grossos dificultam um pouco esse transporte. Eu digo isso, vocês sabem, né, por experiência própria, que eu sou uma pessoa que não consegue escrever pouco. E a editora também vai ter essa preocupação, não somente logística, mas do preço final do livro na livraria, no mercado. Porque o preço de um livro, ele é estipulado de acordo com o seu tamanho. É um dos fatores, é lógico que dependendo do tipo da edição, do material utilizado, quem é o autor, se é uma edição especial, enfim. Isso vai interferir. Mas o primeiro fator que determina o preço de um livro no mercado é o tamanho dele. E essa é uma preocupação que o autor também precisa ter, especialmente se ele for iniciante no mercado literário, se ele ainda estiver dando seus primeiros passos. Se o seu livro for muito caro, o leitor já tem aquela resistência natural a conhecer o seu trabalho porque você ainda não é um autor tão conhecido. Então, se o preço for muito elevado, é uma barreira a mais que vai impedir o leitor de conhecer a sua história. Então, assim, a dica que eu dou é: tenta sempre enxugar ao máximo para conseguir um tamanho razoável aí de um livro. Para você dar os seus primeiros passos, é interessante talvez ter um livro um pouco menor, com um preço mais acessível, que permita mais leitores terem acesso, poderem pagar por ele, e depois, futuramente, você vai pensando aí em livros maiores e tudo mais. Espero que o vídeo de hoje tenha ajudado a dar para você essa noção de quantas mil palavras tem em média um livro de 300 páginas, um livro de 400 páginas e como é possível variar tanto, às vezes ter mais palavras e menos páginas, como é que a diagramação pode ajudar nesse sentido. Então, se você está aí trabalhando na sua história, querendo ter uma noção de qual vai ser o tamanho final, pode levar mais ou menos essa média, umas 100 mil palavras, 105, 110, você vai ter um livro nessa casa das 300 e poucas páginas. Claro que dependendo da diagramação e do formato do seu livro, se ele vai ser 16 por 23, 14 por 21, se vai ser um livro de bolso, tudo isso vai interferir também. A minha intenção nesse vídeo hoje era justamente dar essa noção, que eu mesma, quando eu comecei a escrever, eu via o número de palavras, eu não fazia ideia de quanto isso iria refletir no livro impresso e publicado. E eu agradeço ao Thiago Marques, porque foi uma mensagem dele, uma dúvida que ele me mandou lá no meu Facebook, que me deu a ideia de falar sobre esse assunto aqui com vocês. Obrigada, Thiago. E outro assunto que despertou também o vídeo da próxima semana foi a mensagem da Beatriz Cortes, também uma escritora muito querida, muito talentosa. A gente estava conversando sobre livro único, série, o que é melhor fazer? Especialmente se a história estiver muito grande. Divido ela em uma série, faço um livro único? O que é mais vantajoso para o escritor? O que é preferível para a editora? É o assunto da semana que vem. Então, um beijo enorme e até a próxima terça-feira.